Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você está chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer: se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Tudo sobre curso e mentorias na descrição desse vídeo, bem como das minhas redes sociais também. Gente, eu assisti uma série na Netflix. Série não, né? É uma série documental, tem 3 episódios sobre os crimes de Idaho, que é daqueles estudantes universitários que foram esfaqueados. São 4 estudantes. É um casal, né, são um casal de namorados e 2 amigas, que eram amigas há muito tempo. Enfim, gente, a história é mais ou menos o seguinte: alguém entrou na casa desses estudantes e esfaquearam esses 4 estudantes. Era para esfaquear mais gente, tá? Só que teve umas 2 meninas que elas se trancaram no quarto e inclusive conseguiram olhar para a cara do cara, só que elas se trancaram no quarto e não conseguiram sair de lá. Gente, chocou muito, porque a cidade universitária, essa universidade, ela era a universidade mais legal, com os grupos mais animados que se apoiavam, né? E aí foram descobrir que quem cometeu, assim, até ex-namorado foi acusado, muita gente foi acusada na hora que foi para a mídia, porque o caso, se não me falha, a memória, ele aconteceu, acho que agosto, novembro de 2022. Muita gente foi acusada. Mas como não existe crime perfeito, existe crime mal investigado, dessa vez a polícia, acho que norte-americana, acertou, porque quando eles querem, eles vão atrás. Acho que porque o crime chocou muito, então eles foram atrás para achar o verdadeiro culpado. E eles descobriram que era um cara que fazia mestrado, né, ele era mestre em ciências criminais, uma coisa, está fazendo doutorado, algo do gênero, e que ele era viciado em true crime, né? Ele fazia pesquisas assim do tipo, como é que esse crime pode ser desvendado, né? Como fazer tipo assim, ocultar cadáver. Ele fazia pesquisas nesse sentido, né? Enfim, acharam ele por causa do carro dele. E aí a polícia americana foi atrás, ele esqueceu a capa da faca, conseguiram o DNA dessa capa da faca, que descobriram na cama, foram atrás do carro dele até descobrir que era ele. Acontece, turma, que é uma situação nos Estados Unidos que você pode mudar o júri, que o júri daquela localidade onde ele seria acontecer o crime, ele provavelmente pegaria uma prisão muito maior, né? E assim, na cabeça dos defensores desse cara que já estava maculado, porque aconteceu naquele lugar. Então eles queriam transferir para uma outra cidade, e eles conseguiram transferir. Acontece que não teve júri, porque o cara se declarou culpado, aceitou as penas cabíveis e morreu por aí. Muita gente ficou revoltado porque queria entender quais eram as verdadeiras intenções desse cara em matar esses estudantes. Gente, mas não precisa de intenção nenhuma, ele já falou qual era a intenção dele. Ele era um cara perturbado, primeiro era um cara que era viciado em drogas, o pai dele já tinha representado ele, feito um boletim de ocorrência contra ele porque ele tinha furtado a irmã para poder usar droga. É um cara que não tinha, ninguém gostava dele em sala de aula, porque ele sempre estava fazendo perguntas muito específicas sobre morte, então as pessoas achavam ele meio estranho, entendeu? Então ele já tinha um antecedente por aí, né, vamos dizer assim. E quando ele matou, ele vai justificar o quê? Ele vai justificar que ele gostava disso. Esse cara tem problema. Se você for analisar a fundo, o cara é psicopata. Isso daí, gente, tá na cara. Não precisa nem ser muito inteligente para saber disso. Só que a galera, os pais dali, eles queriam que acontecesse um julgamento decente, por homenagem aos filhos mesmo, né, para honrar esses filhos. Mas eu acho, sinceramente falando, que ainda bem que ele confessou, porque foi ele mesmo. E se a gente colocasse esse cara no tribunal para falar o porquê, o que que aconteceu, ele ia ficar idolatrado, como acontece com muitos assassinos por aí, né? Jeff Dahmer e vários outros por aí. Então, é melhor em certas situações que é ele, beleza, vai preso e acabou o palco, entende? Mas eu entendo também a amargura dos pais de saber o que que aconteceu, como estavam e afins, né? Porque perderam seus filhos em caráter súbitos, né? Subitamente, seu filho está estudando do nada, seu filho não existe mais. Olha a sensação que deve ser, meu Deus, deve ser uma coisa de louco. E então a gente entende assistindo a série inteira que o cara era perturbado, né? Ele gostava de true crime, ele tinha um problema a mais.
Então, assim, para quem quer assistir, eu não tinha na época, eu só fiquei sabendo porque os jornais da época informaram, mas eu não fui a fundo, não assisti documentário, não assisti nada. Foi o primeiro que apareceu na Netflix desvendando o caso, então eu assisti pela primeira vez. Falta um final, falta um júri mesmo, falta uma audiência específica, mas não tem, porque ele confessou. Gente, menos mal ter confessado, tá preso, vai cumprir a pena dele do que ficar até hoje procurando quem seriam esses responsáveis também. A gente também tem que olhar por outro lado. Mas é isso, esse julgamento de Idaho, nas universidades de Idaho, tá lá na Netflix, saiu semana passada, aí no, quase na última semana de julho, e é super recomendado. Se esse vídeo fez sentido, já sabe, se inscreva, dá like, compartilha para geral.